Fato para a gente pensar, querido amigo ouvinte, consiste no seguinte. Como brasileiro, muita gente fica, por exemplo, se fazendo lições. Muita gente pensa que, por exemplo, a condenação do Lula pelo juiz Sérgio Moro foi totalmente imparcial. Muita gente pensa que a justiça, de fato, está sendo feita. E isso parece engraçado. Parece muito engraçado. Vamos pensar sobre quem é o Sérgio Moro, querido amigo ouvinte. O Sérgio Moro é o seguinte, ó. O Sérgio Moro é uma pessoa, é um juiz. É um juiz que simplesmente, por exemplo, os pais dele, do juiz Sérgio Moro, o pai principalmente, o pai é um dos fundadores do PSDB no Paraná. O PSDB, quem é o PSDB? O PSDB é um dos principais partidos de oposição a Lula e ao PT de maneira geral. A pergunta que eu faço é: um juiz não deveria ser imparcial? Como é que um juiz vai condenar ou vai julgar um político e esse juiz não é imparcial? O que é imparcialidade? É o camarada, é o juiz ser capaz de analisar um fato sem se envolver com aquele fato. Aí você pode estar me dizendo aí, você que está me ouvindo, não, mas o juiz Sérgio Moro, ele é imparcial. Quer dizer que o Sérgio Moro é imparcial? Vá na internet e, por exemplo, veja a comemoração da revista Isto É, do Homem do Ano, em que nós temos, ou seja, Geraldo Alckmin do PSDB, o Aécio Neves do PSDB e, consequentemente, o Sérgio Moro, em altos papos com o Aécio Neves. Novamente, é interessante que a gente vê, por exemplo, o juiz Sérgio Moro junto, querido amigo ouvinte, na campanha do João Dória. O João Dória, candidato a prefeito de São Paulo e prefeito de São Paulo, também candidato do PSDB, do partido que faz oposição ao Partido dos Trabalhadores. É esse juiz que é imparcial? É esse juiz que julgou o Lula? Foi um caso muito interessante do juiz Sérgio Moro em conversa, ou melhor, ouvindo o depoimento do Lula, foi o seguinte: as provas que o Sérgio Moro apresentou. O Sérgio Moro deu para o Lula um documento que estava rasurado, deu para o Lula outro documento que estava sem assinatura e usou tickets de pedágio. Isso mesmo, ticket de pedágio dos carros do Instituto Lula que passaram por perto, ou passaram no bairro Guarujá. Aí ele usou tudo isso como prova. Quer dizer, se você tem um documento que está rasurado, querido amigo ouvinte, se você tem um documento que não está assinado e se você tem tickets de pedágio, você pode requerer um apartamento como se fosse seu. O interessante, querido amigo ouvinte, é que se, por exemplo, nós analisarmos o Brasil, a história do Brasil, desde o período de redemocratização, desde quando ele saiu da ditadura militar até agora, nós temos 4 ex-presidentes. Esses 4 ex-presidentes estão vivos. Vê só, o Sarney está vivo, o Fernando Henrique Cardoso está vivo, o Fernando Collor está vivo, o Lula está vivo. Desses 4, só se investiga um, que é o Lula. E por que seria? O simples fato é o seguinte: não conseguem vencer Lula nas urnas, não conseguem derrotar o Lula nas urnas, e aí tem que se criar exatamente a inviabilizar o Lula judicialmente de ser candidato, porque sabe que se ele for candidato ele ganha. A grande questão não é essa. A grande questão vai para muito além dessa questão. A questão é a seguinte: o Moro condenou o Lula e condenou com essas provas que eu disse pra você. E aí você pode inclusive assistir o depoimento do Sérgio Moro com o Lula. E aí você percebe tudo isso que eu estou querendo dizer, querido amigo ouvinte. Continuando aqui, esse caso vai para a segunda instância, vai para o TRF4, o Tribunal Regional da 4ª Região de Porto Alegre. E o que é que acontece? Acontece o seguinte: acontece que, por exemplo, o Leandro Paulsen é um dos desembargadores, foi um dos desembargadores, querido amigo ouvinte, que julgou o Lula em segunda instância. Tem 257 processos na frente do processo de Lula. 257 processos. Daqui que o Leandro Paulsen, um dos desembargadores, viesse a julgar esses 257, levaria tempo? Daria tempo para chegar às eleições? Não. E daí o que acontece? O Leandro Paulsen pula todos esses processos para chegar no processo de Lula. Quer dizer que é essa forma que se dá imparcialidade no Brasil, né? Quer dizer que é essa forma que nós temos imparcialidade através de uma corte de segunda instância, né? O cara ele pula exatamente processos para a chegada de Lula
para julgar Lula antes das eleições. Bom, eu não saberia dizer para você, querido amigo ouvinte, se o Lula é inocente. Não saberia dizer, porque baseado no direito brasileiro, todos brasileiros, ele é inocente até que se prove o contrário. E a questão é que não foi provada a culpa de Lula. A Lula está sendo investigado por conta foi investigado e condenado por conta de um apartamento que se atribui a ele. E a questão é que não está no nome dele, não está no nome da esposa dele, não está no nome de ninguém que pertence a ele. Muito pelo contrário, está no nome da OAS, da empresa OAS, da construtora OAS. E por sinal, diga-se de passagem, não foi provado que o Lula sequer passou uma noite naquela propriedade. É interessante que outros crimes nem sequer foi investigado. Por exemplo, o Aécio Neves foi investigado pelo Supremo Tribunal Federal? Não foi. O Romero Jucá, que foi ministro do Planejamento de Temer, ele foi investigado? Também não foi. O José Serra, que foi acusado de receber 23 milhões, com esse dinheiro dava para comprar 10 apartamentos triplex dos que dizem que o Lula comprou, ou pelo menos se corrompeu para comprar. Dava para comprar 10 com o dinheiro que Serra é investigado, ou melhor, investigado não, foi denunciado, mas foi investigado? Não foi. E por que não foi? Porque não interessa. Interessa investigar o Lula. Hoje é 4 de abril de 2018. 4 de abril. Esse dia é um dia muito triste. É um dia, inclusive, muito histórico. Nesse dia, 4 de abril, o pastor protestante dos Estados Unidos, querido amigo ouvinte, Martin Luther King, foi assassinado. E quem foi Martin Luther King? Martin Luther King foi, por exemplo, pastor e ativista político que lutou contra as desigualdades raciais nos Estados Unidos. Até a década de 60 nos Estados Unidos, negros não sentavam nos mesmos espaços que os brancos nas escolas, nas salas de aula. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, era o principal inimigo do Martin Luther King. E muitos historiadores acreditam que o FBI tem uma participação no assassinato do Luther King. E o que é que tem a ver o Luther King com isso? Grandes homens que lutaram por um mundo melhor. E Lula foi um desses homens. Lula lutou por um país mais justo. Depois do governo de Lula, muitas famílias deixaram de passar fome. Pobres passaram a frequentar universidades. O nosso país teve desenvolvimento econômico. Mas, como grande parte dos ricos querem a riqueza só para eles e queriam ficar ainda muito mais ricos, e Lula impediu que isso acontecesse, não dando toda a liberdade que grandes empresários querem, vão condenar o Lula. Aliás, já condenaram o Lula. Vão impedir que ele seja candidato. Que é para isso que ele foi condenado. Só que a Lava Jato foi tão desinteligente que deixou a condenação do Lula para o ano da eleição, deixando ainda muito mais evidente a perseguição judicial que se aconteceu com relação ao Lula. Bom, querido amigo ouvinte, a gente está ficando por aqui. Agradeço a você o carinho da sua audiência. Tenham todos uma boa noite.